É para poder acordar o pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Gabriel, como todos me conhecem. Eu vou falar para vocês hoje sobre microinterações. E você me pergunta, o que são microinterações? É aqueles desenhos, aquelas coisinhas animadinhas que você faz para ficar bonitinho no site? Também é, cara, mas não é somente para ficar bonito. Tem toda uma explicação e um porquê atrás daquilo lá. Eu vou explicar para vocês, assim que passar o slide, o que é uma microinteração, por que usar uma microinteração e quando usar uma microinteração. Mas antes de tudo, na verdade, eu quero explicar como funciona uma microinteração, os 3 steps dela. Porque primeiro de tudo tem o trigger, que é o gatilho que o usuário vai lá e faz para poder iniciar a microinteração, as regras, que é tipo tudo que acontece no back-end por trás daquela microinteração, e o feedback que ela dá para o usuário. Agora falando o que é uma microinteração. São os detalhes que são responsáveis por fazer a experiência entre o usuário e a interface mais divertida e humana. Aqui no caso eu usei um exemplo de um menu embaixo. O que é? Por exemplo, tá estático, o usuário vai lá e toca, que é o gatilho, o trigger, né? E o back-end vai tudo processa ali a informação e mostra, dá o feedback para o usuário que o menu apareceu. E ele também mostra de onde veio e para onde vai, que é um dos mais importantes na microinteração, que é se mostrar o motion. O porquê de usar uma microinteração? A atenção que a gente dá para um site, um aplicativo e tudo mais, é o que faz a diferença entre um site comum e um site que é bonito, agradável de mexer. Eu não sei que alguém já mexeu em site do governo, é um saco mexer naquele site, é quadrado, não tem nada, é secão, você clica, já foi. E acaba não dando feedback para o usuário se funcionou ou não, se o site travou, porque você colocar uma animação, algo que traz um sentido mais humano para o usuário, acaba fazendo com que ela seja mais humana, ou sinal do usuário. E quando usar uma microinteração? A microinteração é muito importante para, como eu falei, dar o feedback. Tudo é feedback para o usuário. Aqui eu trouxe um exemplo de quando o usuário vai setar uma senha. Ele vai digitar a senha e ele precisa saber se a senha é forte, ou fraca, média e demais. Então, de acordo com o que ele vai digitando, que é o trigger, que vai dando gatilho para cada coisa, vai processando e vai dando o feedback para o usuário, se a senha está boa ou não. Aqui eu trouxe um exemplo de um menu hambúrguer. Ele simplesmente poderia colocar ali, tocar e aparecer o menu. Mas por que não trazer uma experiência melhor para o usuário e também para os usuários mais leigos? Por que não? O mais importante, que é mostrar de onde veio e para onde vai. Para o usuário simplesmente não tocar e apareceu, uai, não estou perdido aqui. Mostrar toda a animação, que ele estava ali, saiu, mostrou para onde veio, para ele não ficar perdido. Um outro exemplo é o do drag and drop que eu trouxe para vocês, que é simplesmente quando o usuário tem que subir algum arquivo e demais. Ele traz o arquivo, joga ali e ele tem um processamento do arquivo, se ele subiu ou não, ele está tendo um feedback. Muitas das vezes o usuário está ali, colocou alguma coisa para carregar, às vezes ele não sabe se a internet caiu, se travou ou parou, então é importante dar esse feedback para o usuário para que ele saiba se está ocorrendo tudo certo. Agora trazendo um exemplo mais próximo da gente, foi um loader que a gente fez para sidebar, de viabilidade, quando o usuário vai lá checar se tem internet para ele naquele lugar ou não. O que acontece? Chegou a informação para a gente que o processamento poderia levar até 3 minutos para carregar essa informação possível. Ou seja, então a gente precisava de um loader que atraísse a atenção do usuário para que ele ficasse preso e não sentisse que estava demorando muito ou demais. Entretesse ele de certa forma. Então, o que acontece? A gente, por que também não, então já está trazendo algo mais humano, contar uma historinha, o que está acontecendo, está acontecendo ali, o sistema está buscando, foi lá do satélite, mais para poder o usuário não sentir que está demorando tanto. E também a gente não tem microinterações somente no web, aplicativo e demais. Eu trouxe um exemplozinho de um Google Home. O que também é a microinteração no Google Home? Você está ali, o assistente de casa ali, você coloca lá e fala assim, ok Google. Aí simplesmente você poderia já te falar ok Google e blá. Mas você não saberia se ele pegou o captou o que você está falando ou não. Então ele te dá o feedback acendendo as luzinhas e também ele fala. Então ele faz um sonzinho. Aí é quando você sabe que você pode. É só som, sim,
Aí, então ele transmite para o usuário que já está, ele pode fazer a pesquisa dele. Um outro exemplo, pensando nos games, pensei muito em vocês para trazer esse exemplo aqui. Nossa. Quando você sabe que ele ligou de certo? Quando a mãozinha fica acesa e ele também faz um barulhinho quando você vai ligar. Isso, Então você vai pegar o barulhinho. Mas enfim, você tem um gatilho que é você ir tocar, aí ele processa e ele te dá um feedback com a luzinha e o barulho que ele ligou. Então, senão, às vezes você não saberia se ligou, você poderia às vezes ligar lá, sentar e não ligou, teria que ir lá levantar de novo. Pensa a dificuldade para o usuário. Pesquisando, eu achei um case muito interessante de uma empresa que fez um aparelho de bisturi de cortar, fazer cirurgia e tudo mais. Eles tinham um sério problema com saber quando estava pronto o aparelho para ser usado. Muitas das vezes eles estavam lá para fazer a cirurgia e não estava pronto ainda para ser usado. Então, com simples representação visual e um símbolo sonoro, eles trouxeram. Use the audio feedback from the machine to actually improve how they use the tools. It's very intuitive. The tone tells you when to stop, when to start, when you're actually in a sweet zone. So it kind of guides you through the surgical procedure. And then you hear the last tone, it tells me I'm done. It saves them time because they know exactly when to start cutting. Sometimes they even sing along with the final chime. Como a mulher mesmo falou, acaba economizando muito tempo para eles, que eles poderiam estar arrumando outras coisas, mais ali, e também para saber a hora exata. Então, com simples microinteração faz essa diferença total. E as microinterações são muito importantes também para criar relações empáticas e humanas. Um exemplo que eu trouxe é o like do Twitter. Simplesmente ele poderia simplesmente tocar e aparecer o coração vermelhinho lá e beleza, é isso aí, segue a vida. Mas não, cara, pensa, você tá ali de boa, você toca no like, faz uma explosão assim. Então você tem uma interação, algo mais vivo, não simplesmente algo estático, que causa uma empatia, como mesmo fala. Um outro exemplo é do Facebook Messenger. Quando você está lá no chat, ele cumpre 3 funções. Ele comunica o status, fornece feedback para outra pessoa na conversa, melhora a manipulação direta, como, por exemplo, ele pode direto, simplesmente ele poderia digitar e perder o tempo dele, mas como hoje em dia é muito corrido, às vezes ele pode simplesmente estar ali, segurar um pouquinho e dar um feedback para o cara lá que entra. E também causa algo mais legal, mais interativo. E trazendo aqui para AutoScar também essa questão de empatia, por exemplo, pensa ali, o usuário simplesmente poderia ver um ícone ali, beleza, ele está mostrando ali para poder virar o celular quando for para tirar foto. Mas por que não dar algo a mais para ele, colocar ali, ele simboliza, o celular está em pé e ele virou. Algo que dá uma instrução melhor para o usuário, que é uma das muito importantes do motion, da microinteração. Desviar a atenção ou até mesmo instruir o usuário a fazer alguma coisa. De questão também do segundo ícone, por exemplo. O carro está no escurinho, cinza e tudo mais. Aí de repente aparece o solzinho, como diz na dica, usar a luz do dia. Fica mais claro e tudo mais. Sei que quando a gente estava fazendo essas animações. Foi a melhor do que interação até agora. E sei que quando a gente estava fazendo esse negócio para autodescarga, porque até conversei com isso assim, Vinícius, a gente não vai sair vivo depois desse projeto, os devs vão querer matar a gente. Eu fiquei imaginando, a gente lá assim, de repente, vamos lá. Por isso nós vamos mandar buscar aqui em cima já. Lembrando que eu tava trabalhando e de repente, como tem cada na cabeça lá. Tem alguns softwares que a gente utiliza para fazer essa tipo de microinteração ou até mesmo uma prototipação. Um é o Principal, que ele comunica muito com o Sketch para poder fazer essas microinterações. Você já consegue fazer igual o NextG também, comparando. O InVision também, que é um aplicativo, um programa muito legal. Eu confesso que eu até hoje não usei o InVision, mas eu já vi muitos protótipos muito legais com ele, dá para fazer muita coisa interessante. E o After Effects é o que a gente utiliza mais aqui, para poder fazer animações mais complexas e também fazer prototipação, dá para dar certo. E uma coisinha que eu queria falar, não é firula, não é firula. Tem todo um porquê, como eu expliquei para vocês, é mais para poder falar, dar o feedback para o usuário, trazer informação. Às vezes a gente
Ah, e outra coisa que eu queria falar, que eu não falei lá atrás, na questão de quando usar. A gente tem que pensar muito bem no quando usar, porque não pode simplesmente colocar um tanto de coisa, que senão o seu site vai ficar parecendo um flash, como era antigamente, aquele site explodindo, parecia um carnaval lá. Era legal. As pizzazinhas rodando. Pensa, tá usando o cursor, você passa assim, essa estrelinha voando as estrelinhas dele. Cursor Tá? de espelhinho. Você clica, é tipo isso. Neve no slide. Então, tem muita questão de saber usar, porque uma microinteração no site, ela pode muito bem puxar a atenção do usuário, então você tem que saber utilizar no lugar certo, porque você pode acabar desviando a atenção do foco principal do usuário. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo muito nisso aqui, a usar com não em excesso. E, como diz o nosso mestre, tchau, obrigado. Paz. E é isso, pessoal. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Todo mundo entendeu? Tá fazendo microinteração do lado. Agora, Pode reclamar de fazer essa interação. na verdade, essa tal coisa só pra poder falar, gente, não me julguem. Mas pra gente é muito bom, né? A gente pega o JSON, você manda pra gente. Ele tá pronto, né? Então. Aí Esse você aqui não pode. Ia ser bom muito isso aí, o duro é mais tipo quando teve na Adult Super, e tem as animações de time, assim, passar de onde vai pra onde, o tempo. Aí não sei. Coisa que não é no JSON, que é no CSS mesmo, né? Que eu acho que é um pouco mais complexo para vocês. Agora com o SPG, Maravilhoso, só joga pra lá. trabalha com isso. Basicamente é isso mesmo. Mas eu acho que muito de interação, poder chamar a atenção do usuário, esses trens, igual o Oscar tem, bastante, e a dada entrega fica bem melhor para os usuários, porque, por exemplo, a gente tem que, pô, pode estar bem feito e tal, mas tem menos, como se fosse, né? Tem menos interação que lá. Animação, tem menos do que outros caras, por exemplo. E aí você vê que parece que o outro é mais encostado que. É até a questão que eu tava falando mais cedo aqui, tipo, que diferencia de um site comum de um site excepcional, isso assim, né? Porque você vê, dá um gosto de mexer no site, navegar nele. Infelizmente, quem começou assim foi a Apple, né? Você. Tem alguns que tá com igual no TypeScript. Não, essa aí é possível. Eu já gostei isso aí, mas nem fui pra ver. Então é diferente.